Pessoal, me apresentando então, né? Fui professor da EMES por 9 anos. Eu pedi o desligamento devido eu ter com outras propostas, que eu estava viajando muito aí e tal, dando aulas. E a Luziana entrou em contato comigo e pediu para mim que eu pudesse dar um apoio com a semana da fisioterapia, essa jornada acadêmica da fisioterapia. E como eu já estou carimbado em falar de terapias manuais, osteopatia, quiropraxia e tudo mais, eu também tenho formação em naturopatia, suas práticas complementares em saúde, e ela me orientou, falou, Fábio, se você puder falar de algo diferente, e aí a gente combinou de eu colocar esses conceitos que a naturopatia e essas práticas complementares de saúde faz, porque hoje isso também está em grande ascensão. Como eu mencionei na própria palestra do professor Guilherme agora, até o Sistema Único de Saúde está colocando essas práticas complementares em saúde, que integra toda a saúde do Brasil, para profissionais de saúde. Então, também já que nós estamos falando em mercado de trabalho, eu acho que é de super, super válido, né? A gente tá por dentro dessas questões, tá? Mas a ideia aqui também não é ficar falando dessa palestra que eu montei de forma básica, não é ficar falando sobre o mercado de trabalho, que nós já tivemos esse papo bastante ontem, mas é abrir o nosso raciocínio terapêutico para os tratamentos naturais. Pois eu até ouso falar que a fisioterapia, se ela faz exercício terapêutico, técnicas manuais, não utilizamos droga nenhuma, então nada que utiliza droga é tratamento natural, concorda? Então, entender como que está fluindo a natureza e a nossa natureza interna e tudo que está relacionado a isso, vai fazer um grande diferencial. Então vamos entender agora, nessa palestra, como que nós nos baseamos e aonde buscamos essas informações, tá? A Catarina falou para mim falar, eu vou falar rapidamente o meu mini currículo, tá? Eu sou fisioterapeuta, né, pela Faculdade da Mantinense Integrada, hoje virou universidade, a FAI. Eu era do interior de São Paulo e estou em Três Lagoas há 15 a 16 anos. Hoje eu tenho o meu próprio instituto, que nós fazemos atendimento segunda a sexta, com fisioterapia integrada, tratamentos, né, individuais ao paciente. E temos nossos cursos de formações também em Três Lagoas, online e para o Brasil todo. Tá? Fui professor da faculdade, da EMES, né, que foi um grande berço para mim, e eu tenho a minha gratidão até hoje, que eu tenho amigos, como a própria Catarina falou aí, né, que fez um grande diferencial para a minha vida e foi uma escola, tá? Entre outros amigos aí que eu não estou mencionando agora, mas eu tenho um carinho muito grande para essa instituição, tá? Que, na verdade, me acolheu e eu passei muitos anos muito bem aí, e tenho certeza que não fosse as diversidades da minha vida, a minha empresa, a minha vida pedagógica e clínica, eu estaria com vocês aí, até hoje, tá? E tô aqui, né, ajudando a organizar de certa forma. Eu também hoje, esse mês eu me desliguei da coordenação e da Escola Brasileira de Fisioterapia Manipulativa, onde dei aula por 4 anos em 15 estados, para dar mais atenção à minha empresa, ao meu instituto, com meus próprios propósitos. Mas também são parceiros até hoje, eu gosto de falar que onde eu passo, a gente faz muita amizade, até como a Luziane falou ontem, né, você gosta de ajudar todo mundo, porque eu acho que a gente já sendo assim é tão difícil, né? Se não for assim, acho que fica impossível. Eu tenho formações nacionais de técnicas e especialidades, desde osteopatia, eu sou diplomado internacional em osteopatia também, pela Associação Internacional do Esporte da França, da osteopatia, dos esportes relacionados à osteopatia da França. Tive grandes professores nesse quesito, tenho formação internacional em programação neurolinguística, em microfisioterapia, naturopatia, quiropraxia, bricô, florais, homeopatia, e idealizo métodos também de psicossomáticos. Então eu gosto de falar que tem técnicas que são aqui que eu trabalho, aproveitando o gancho do outro professor, bem fundamentadas, articuladas e em alta pesquisa, e tem técnicas realmente que tem que ter pesquisa para poder ter avanço científico e clínico. Mas tem uma deixa também que até onde a pesquisa consegue
é comprovar 100% toda a excelência humana, né, que tem muitos fatores relacionados, mas eu acho que é de supervalência e superserventia a gente ter a pesquisa, senão a gente vai fazer o que da vida? Mas nós seres humanos é muito mais além do que só pesquisa. Então aquela prática, o sentir o paciente também, o feeling em terapeuta-paciente que a gente desenvolve com o tempo clínico é o grande diferencial, como até mesmo o professor Guilherme colocou, que a experiência clínica ela também tem grande valência, tá? Aqui eu gosto de falar que esses dois franceses são os responsáveis pela Associação Internacional dos Osteopatas do Esporte do mundo, onde eu faço parte, tá? Onde titulou a minha titulação internacional em osteopatia, que é como se fosse outra graduação, que lógico, no Brasil esse título não é conhecido, como se fosse o PhD aí da Catarina, mas para mim tem grande valência onde eu atuo, tá? Esse é o Eric Robson, onde eu estou mostrando com o mouse, que ele é um osteopata que hoje ele trabalha na equipe por hobby, porque ele é surfista, olha o jeitão do cara, e ele trata a equipe mundial de surf, mas já trabalhou no Bordeaux, Real Madrid, já tratou todos e também na equipe de osteopatia francesa, que esse outro trabalha, que é o Georges, que ele é osteopata da equipe olímpica da França, né? Então ele viaja aí atendendo os atletas olímpicos aí da Europa, tá? São dois grandes monstros aí na osteopatia mundial. George é fisioterapeuta também, e já o Oericon não. Dois grandes amigos aí que eu tenho até contato pessoal. Aqui tem outros professores também que eu aprendi a admirar. Esse primeiro é o Patrice Benini, que é também francês. A França desenvolve muito pesquisa científica, tá? É um país de grande excelência no mundo das terapias. Que é o Patrice Benini, também outro osteopata DO, que desenvolveu a microfisioterapia junto com o Grosjean, esse velhinho que vocês estão vendo aí, que é uma técnica também que tem grandes resultados, mas também comprovação científica muito baixa. Então tem que realmente entender melhor o que é isso e o que está sendo feito, mas resultados também são bem colocados. Esse outro grande professor que eu tive também é um belga, que ele chama Emmanuel Corbel, que ele também trabalha com somatizações, leitura biológica, entendimento que a emoção altera nos tecidos, tá? E esse aqui é um português, que é o André Dourado, o dono da escola, o diretor da escola chama EMAC, lá de Portugal, que me deu aula também, foi grande formação na minha formação de naturopatia, que é o EMAC, é a Escola de Medicina Alternativa e Complementar de Saúde Integrada de Porto, de Portugal, né? Então, são alguns professores aí dessa linha, dessa formação que eu vou ministrar, que falando sobre os recursos naturais e como que nós podemos atuar com eles e entender como que tudo que é natural pode ajudar o nosso entendimento como melhores fisioterapeutas e poder cuidar melhor das pessoas, ok? Então, nós temos algumas questões que entendemos que a medicina natural, ela está relacionada desde os primórdios da história da saúde, da medicina, e que nós temos que ter um entendimento básico como que é a dinâmica das doenças. Como que a questão que nós dividimos, como se fosse um sistema binário, você está saudável, você está doente, você está saudável, você está doente. Será que é assim mesmo? A própria Organização Mundial de Saúde fala que não. E a ideia também é mostrar de alguns exemplos como que o naturopata, né, acaba atuando. E eu gosto de falar que o fisioterapeuta não deixa de ser naturopata, né? Porque a gente trabalha com recursos naturais e tudo que é natural está englobado à naturopatia. No Brasil, a naturopatia ela não é regulamentada como até uma profissão, mas outros países sim. Mas a ideia é entender a filosofia e melhorar nós como profissionais, né? Então, nós falamos do que é a medicina natural. É a arte de curar, que vai curar, implica-se o quê? Se você esteja doente? Então, é meio contraditório, porque a gente sabe que a medicina não está relacionada em questões só de você estar doente ou estar sadio, porque a medicina preventiva, atuar com excelência na saúde, é o nosso grande diferencial.
Eu gosto de brincar falando que muitas vezes você vai num profissional e fala, eu vim aqui com você, aí o cara fala uns exames em você e fala, olha, mas você não deveria nem ter vindo aqui, você não tem nada. Quem já não ouviu isso, né? Então, fala, mas, poxa, eu só venho aqui quando eu tenho que estar mal? Então, é uma questão cultural também que nós temos que mudar no nosso país, mas isso fica para outro tema de conversa. Então, a grande questão, o que é doença? Nós temos que entender esse processo primeiro. Ou até melhor, por que ficamos doentes nessa questão? Por que está faltando saúde em você? Então, se existe doença e existe estar saudável, o que é estar saudável também? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde está relacionada ao bem-estar físico, social, psíquico, bioquímico, não só músculo esquelético, articular, como nós acabamos olhando na fisioterapia, ou até mesmo respiratório. Então, a saúde mental, emocional, vibracional, a energia que nós temos também faz toda a diferença. E muitas vezes, pela visão da naturopatia, se você tiver com esses desequilíbrios psicossociais em desarmonia, obviamente seu corpo vai vir fragilizar. É o que nós gostamos de falar, que é a somatização, a psicossomática. Tudo que a percepção altera a emoção vai vir fragilizar o seu sistema. Que muitas vezes, essa visão terapêutica, que eu falo que é o grande romance do fisioterapeuta, ter essa visão mais integrada, olhar o todo do paciente, não só de forma mecânica, tá ok? Então, se existe saúde e doença, balançamos entre dois sistemas, como eu já mencionei, como se fosse um sistema binário de computador. Então, será que eu estou saudável? Será que eu estou doente? Mas se você for entender, desde a base da fisiologia humana, a homeostase, ela vem relacionada ao equilíbrio do corpo. E quando o corpo não consegue fazer o equilíbrio, é o que dá grandes problemas. Tudo que nós estamos vivendo agora, com a questão do Covid, está mostrando 100% essas questões que a naturopatia emprega há milhares de anos. Estou falando milhares, porque a naturopatia tem papiros e manuscritos há antes de Cristo. Você pode ver que uma doença como o Covid, você vê que é o mesmo vírus. Tá certo, com as suas mutações aí, variadas, mas o mesmo vírus, para um é mortal e para outro é superficial. Por que será que o mesmo vírus altera da mesma forma, de formas tão dramáticas e diferentes para cada um de nós? Já pensaram nisso? Ah, porque um tem menos imunidade, o outro é fator de risco, mas é só fatores de risco que nós estamos vendo aí que está acontecendo no nosso país e no mundo? Será que temos outras questões relacionadas à nossa saúde bioquímica, nossa saúde mental, nossa saúde psicossocial, nossa saúde social, a saúde física? Então, a naturopatia ela engloba muito bem que nós tratamos a saúde, não tratamos a doença. E quando tratamos a saúde de um órgão, a saúde de um sistema, ou a saúde de um organismo como um todo, físico, vibracional, energético, sensorial, você não adoece, entende? Então nós gostamos de falar que quem trata patologia orgânica mesmo, no sentido de uma hepatite, de intoxicidades mais severas, legalmente falando, é o médico. Mas o naturopata, ele pode e deve tratar o fígado. Então, se você tratar a saúde do fígado, o fígado não fica com a hepatite. Um vírus não vai se desenvolver no próprio fígado. Exemplo, quem daqui você acha que já não respirou pneumococos, que é o vírus que dá pneumonia? Todo mundo respira ele todo dia. E por que será que tem pessoas que ficam com pneumonia e outros não? Porque provavelmente a sua reserva funcional daquele órgão está baixa. E por que essa reserva funcional está baixa? Essa é a visão da naturopatia e também não estou aqui para falar que isso é o rei da verdade. Estou longe disso. Mas estou aqui também para colocar questões para nós refletirmos e começarmos a olhar as questões por fora que a massa de informação global acaba colocando a nós a goela abaixo. Então, eu vejo muito, naturopata que sou, osteopata, eu tenho quase 20 anos de profissão clínica, que as pessoas confundem algumas questões, como você acredita que isso é doença, que está nesse slide? Dor é doença? Inflamações é doença? Febre, tosse, espirros, vômitos, diarreias? Na visão da naturopatia, isso são sintomas. Então, não podemos confundir
Não podemos confundir mecanismo de defesa do nosso organismo com doença. Então, quando você tem um processo de dor, é um alerta que o corpo que algo não está funcionando bem. Isso mostra que o seu corpo está tendo equilíbrio, está doendo porque algo não está bem. Ai, doutor, professor, mas eu passei naquele profissional X e ele falou que eu não tenho nada. Naquela visão daquele profissional, você não está tendo nada. Então vamos lá, mas eu fui, exemplo, em 50 ortopedistas e eles falaram tudo a mesma coisa, mas talvez a visão não é da ortopedia clássica, talvez a sua visão é de outra área. Então, quando nós estamos, clinicamente falando, mais integrados, nós começamos a ter maior assertividade. E como eu gosto de falar, o nosso conselho permite isso muito bem, você ser um profissional como eu sou, tá? E por isso que eu acabo tomando muita pedrada aí, perante as críticas de outros profissionais, que eu sou o profissional de primeiro contato. E você também pode ser. Você pode ser o profissional de primeiro contato que cabe a você. Exemplo, o paciente não está com sintoma de dor lombar, você sabe que isso é diagnosticado como lombalgia, mas nós sabemos que a lombar que dói, não deixa de ser mais com sintomas. E por que essa lombar dói? Então, cabe a gente avaliar a cinética funcional ou a naturopática disso. Por que essa lombar está fragilizando? Qual que é o mecanismo de fragilidade desse sistema, até mesmo como o professor Salik falou ontem. Então, entender que a dor e processos inflamatórios começam porque tem articulações, ou como o exemplo, vamos falar de articulação então, que está em sobrecarga. E por que essas articulações estão em sobrecarga? Quando nós começamos a entender essa filosofia terapêutica, eu tenho certeza que aquele profissional que está lá parado no mercado, ele não fica mais parado, porque tem sim uma demanda enorme de pacientes. Eu vivo isso, minha clínica vive isso, os meninos que trabalham comigo, tudo vive isso. Comigo não, são parceiros, ninguém trabalha para mim, cada um trabalha para você. Faço questão de frisar isso. Então, se eu tenho febre, tosse, espirros, vômitos e diarreia, quando você está com diarreia ou com vômito, é que o seu mecanismo está funcionando. O problema é quando você não tem mais autodefesa, mecanismo de defesa do seu organismo. Ah, Fábio, mas eu estou vomitando constantemente. Então vamos entender por que você está vomitando. Não só tomar um medicamento para tirar o vômito. Ah, eu estou com uma diarreia constante. Eu sou constipado, tenho diarreia. Sou constipado, tenho diarreia. Por que o seu flora intestinal não funciona? Nós sabemos que a porção digestiva, 70% é bioquímica. Tá bom, perfeito. Probióticos, flora intestinal, fibras, perfeito. Mas 30% é mecânico, segundo a fisiologia. Dava aula disso na EMS. Então temos que olhar também a mecânica, 30% não se subestima. E também temos as questões emocionais, psíquicas e mentais, que nós acreditamos, as crenças que acabam sendo sabotadoras. Então olhar esses mecanismos faz, literalmente, você entender os processos e começar a fazer críticas construtivas a nível clínico. Fábio, mas você falando isso, cria-se um problema, né, com os outros profissionais? Cria-se um problema com os outros profissionais. Mas eu gosto de falar que eu não sou profissional de tampa-buraco. Aquele profissional que quer trabalhar os sintomas, não tem demanda. Agora, aquele profissional que busca a origem da disfunção que cabe a você, não tenha dúvida, eu rodo o Brasil todo aí e eu vejo o que tem em comum os profissionais que atuam com isso e que é com essa visão. Então, seguindo nosso slide, já vem de Hipócrates, que é considerado nosso pai da medicina, de 400 a 300 anos de Cristo, ele coloca, a ignorância pode cronificar a doença. A ignorância pode cronificar a doença. A ignorância não é do aquele cara ser brabão, desculpe a palavra, mas a ignorância é de falta de conhecimento específico naquilo que está acontecendo com o seu paciente, vai cronificar o problema dele. Mas nem todo mundo, como já mencionamos com o professor, área acadêmica, área clínica, não é todo mundo que tem que entender de tudo do nosso organismo, que é muito complexo. Por isso que temos que ter essa visão e essa cultura de não cronificar a doença e ter outras visões. Entender qual é a falta de homeostase do seu corpo. É bioquímica, é física, é emocional. Aí você fala, porra, Fábio, é bioquímica? Exatamente. O terapeuta hoje pode trabalhar com muitas linhas bioquímicas, entre outras, tá? Então, quando a ignorância é a arrogância, também sofre-se muito. Hipócrates falava isso.
E quando muitas vezes você vê que pessoas não sabem quem não sabem e acaba sendo arrogante com o sistema, com a pesquisa, com a clínica, enfim. A gente fala que é o incompetente inconsciente no coaching. O cara não sabe que ele não sabe. Então, entender esses processos também faz o grande diferencial. Então, dentro do nosso organismo, existem mecanismos que vão ajustar as funções que muitas vezes podem se desviar do nosso estado natural. Então, Hahnemann é o fundador da homeopatia, que a homeopatia não tem nada de físico, ela é vibracional. Aí você vem falar que a homeopatia não funciona, tem milhões de pesquisas mostrando que a homeopatia funciona principalmente em animais que são irracionais. Mas se tem um modelo homeopático para atuar, um estilo de vida. Se você está todo intoxicado, mandando tóxico o dia inteiro para dentro, você acha que algo vibracional vai te purificar dessa forma? Então, você vê a carne mais nobre do Brasil hoje, uma das mais nobres, está na Amazonas, que lá eles comem só brotos dos rios, das águas que vão modificando de lugar. E lá os animais não são tratados com nada de nenhuma bactericida, nenhuma vacina, só homeopáticos. E os resultados são a carne uma das mais nobres do Brasil. Então a gente vê que você tem que entender que mesmo com pensamentos diferentes, Hahnemann, com Hipócrates, que também tem uma vasta distância da história da medicina, com esses dois autores que eu estou falando, mas eles têm algo em comum, que eles querem dizer basicamente a mesma coisa. Que nós temos que entender o sistema mecanicista, o mecanicismo, versus o vitalismo. Muitas vezes nós temos que olhar a energia também na pessoa, mas não essa energia maluca de alguns terapeutas holísticos que desculpa a palavra, sai falando um monte de borracha sem fundamento, mas o vitalismo de tudo está relacionado ao campo da saúde, como eu estou mencionando agora. Então, se você for ver a visão mecanicismo, o universo ele era mecânico, obedecia às leis lógicas. E a gente está aqui com a medicina quântica, a física quântica, mostrando cada vez mais que a intenção, o incerto é o que mais flui no nosso organismo. A doença é uma alteração do nosso organismo. E o corpo, na visão mecanicista, o corpo ele é interpretado como se fosse uma máquina. Muitas vezes o problema está na máquina, mas muitas vezes está na parte sensorial, que é isso que muitas vezes a gente tem que sentir e interpretar para poder alinhar o tratamento. Que eu acho também do sistema, que não fazendo uma crítica muito construtiva, que só a pesquisa para o sistema que vai entrar, que é o vitalismo, ela é muito complexa para conseguir colocar isso no papel. Porque tem que ter as sistemáticas e muitas vezes você vai olhar a pessoa como um todo. Porque você trata cada um de forma individual, não como um padrão. Então, na clínica, nós temos que entender a fragilidade do nosso paciente e englobar ele de forma integrada. Essa é a grande sacada que eu vejo hoje no Brasil, na fisioterapia. Séria, não aquela maluca que só está falando um monte de bobagem aí, que está só queimando o filme da nossa profissão. Então, tendo a nossa visão do vitalismo, que é uma força vital ou um princípio vital que tem caráter superior ao resto das forças da natureza. Então, está conectado às forças mecânicas, elétricas, químicas, magnéticas, relacionando a tudo. Então, quando nós temos essa visão, fala, pô, Fábio, você está falando de energia? Mas eu estou falando de energia séria, estou falando de energia científica, estou falando de força vital que vai operar nossos seres vivos. Que muitas vezes que a medicina, com toda a sua tecnologia, não consegue entender o que aconteceu. E aquele desentendimento daquele fato fala que é o ser de Deus, é o seu superior, foi Jesus, Buda, enfim, também eu sou cristão, eu acredito. Mas aqui nós temos que entender também que a energia vital vai fazer também um grande diferencial. E quando ela está em baixa, obviamente, vem se cristalizando, solidificando problemas no nosso organismo. A nossa percepção é um grande fator. Do mesmo jeito que o professor falou que os efeitos nocebos e placebos, nós podemos utilizar o placebo, que nós chamamos hoje de efeito cortical, ao nosso favor. Se a pessoa, segundo os estudos, 47% dos efeitos nocivos ou placebos, nocivos e placebos, o corticais, né, tá ao seu favor.
Então, se o cara joga isso contra você, mesmo você fazendo a melhor técnica, como o professor colocou, com toda a eficiência, 47% é rejeição. Mas se você joga o jogo correto, 47% é positividade. E será que essa positividade não está mexendo no sistema vitalismo? Será que você acreditar naquilo, mexer com o seu combustível, da sua energia, entendeu? Será que não muda tudo no seu organismo? Não muda os seus sintomas? Eu tenho dúvida disso. Você está fazendo um churrasco, você liga uma música, não muda tudo? Uma música que você gosta? Você vai para dançar, não muda tudo? O seu estado de espírito, os seus sintomas físicos? Vai na fila do SUS no final de semana, sábado e domingo, vai na fila do SUS na segunda-feira de manhã, vê se muda ou não muda as coisas. Você tem muito mais sintomas quando você está sem energia. Dando um exemplo básico. Então, o corpo é uma estrutura anatômica impulsionada pela força vital. Então, entender um pouquinho disso também, eu acho que faz a gente só somar, crescer e evoluir. Porque muitas vezes a pessoa não está encontrando lesão física porque o problema não é físico. Essa é a visão da naturopatia. Então, nós falamos um pouquinho da história, que na medicina do século XX versus a naturopatia, que muitas vezes hoje é colocado como uma doença, uma desordem orgânica, como até o Covid. O Covid é um desequilíbrio de um vírus que acaba dando várias sequelas, né? Várias repercussões diferentes. E por que dá repercussões diferentes tanto e não tem um padrão para as pessoas? Será que você tem várias fragilidades latentes com você e quando esse vírus entra em você, ele acaba despertando grandes fatores ou fazendo o seu corpo não se autoproteger? Entende? Hoje, com a questão do Covid, estão entendendo que a gente precisa de vitamina D. Isso falou 1 milhão de vezes, todos os estudos comprovam que a maior causa de câncer, entre outras doenças, é a deficiência de vitamina D. E essa deficiência é o grande fator que leva a gente ter aptidões de várias doenças, como eu já mencionei. E nós vivemos num país latino, que o sol é escaldante, só que a mídia queimou o sol falando que vai te dar câncer de pele. E aí tá todo mundo com deficiência de vitamina D e causando mais câncer do que tudo. Então hoje a gente tem, como o professor falou, olhar a informação na base de quem é sério, não de quem está propagando influências para ter benefícios maiores, como a mídia gratuita. Desculpe a questão aí, que a gente vê que a mídia, ela oscila muito por fatores de excelência, de interesse econômicos e políticos, né? Então, entender que essa doença, olhar só desequilíbrio, distúrbio de células, fazendo forma similar a máquinas, não cola mais. E isso no mundo já não cola há muito tempo. Mas no Brasil ainda somos terceiro mundo e aí isso aqui ainda cola. Porque todos nós sabemos que nós vivemos refém da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ainda domina a área médica, falo área médica, da área da saúde. Tá? Então nós falamos que nós temos os sistemas fechados e os sistemas abertos. Então nós falamos que os sistemas abertos é quando você está olhando os seres vivos, tem várias conexões relacionadas a você estar vivo. E fechado é você olhar ceticamente o que realmente você pode tratar de forma mecânica, ok? Bom, para não prolongar muito essa visão, o que acontece hoje, então, com essa lógica errada que está acontecendo no século XX? Se a lógica nossa está errada, se as pessoas entendem que nós não somos mais sistemas fechados, como isso é comprovado mundialmente falando, isso aqui é conteúdo da naturopatia europeia, da escola do EMAC, entende? Que roda-se o mundo inteiro. Então, assim, se está comprovado isso no mundo, não só no Brasil, por que não consegue explicar e nem tratar tantas doenças? E por que continua da mesma forma? Por que não muda? Entende? Porque nós temos um sistema corporativo, provavelmente, financeiro muito grande que é a indústria farmacológica. E tratar sintomas é rentável, é rápido. Quando você trata os sintomas e você extirpa ele com qualquer químico, é óbvio que o leigo, o que não tem tanto conhecimento do que o fármaco faz, ele quer resolver as coisas no tempo mágico. Tá? Então, essas questões de querer resolver as coisas para ontem,
né, que acaba acontecendo quando a pessoa não entende que tem que se mudar o estilo de vida, né? A própria professora Catarina já foi indicado prótese para ela, sei lá quantos anos atrás. E ela sabe que a prótese tem que se trocar, isso, aquilo, que ela vai ter que mudar o estilo de vida, e ela faz as atividades dela e vive muito bem. E ela faz tratamentos naturopáticos, na visão da naturopatia, porque ela entende que aquele procedimento específico não vai resolver 100% do problema dela. Bom, depois ela pode até falar um pouquinho mais sobre isso, a gente debater, entre outras questões. Então, eu já antecipei até esse slide. Então, avanços da indústria farmacêutica, de tratamento de sintomas, tratamentos imediatos, convencem a maioria. Os subsídios que vêm da indústria farmacêutica hoje, que banca as escolas de medicina, entre médicos, entre outros. Então, acaba sendo refém. O país de terceiro mundo tem amostra grátis das coisas. Você acha que é de graça? Você acredita mesmo em almoço grátis? Ah, eu vou naquele ginecologista porque eu ganho 3 caixinhas de anticoncepcional. Beleza, você tomou, ele ganhou 3 meses, mas você vai tomar uma vida de anticoncepcional agora. Entende? Então, essas questões que nós temos de comunicações, de políticos, que a medicina moderna e a farmacológica, não estou falando contra a farmacologia, eu tenho remédio em casa e eu sou a favor, mas também sou a favor de práticas naturais e não ficar só achando que tem esse tipo de tratamento. Bom, na naturopatia passou-se uma questão, que eu não vou aprofundar muito, de uma ditadura científica muito grande, que não se consegue estudar o que quer. Muitas vezes não se tem incentivo para você estudar algo que não seja farmacológico na saúde. Muitas vezes, igual a gente fala, a fisioterapia tem que desenvolver muitas pesquisas, mas será que tem tanto interesse de pesquisar que algo natural, que não se tenha uma patente, é interessante para as indústrias, porque tem que ter patrocínio, o dinheiro vem da onde? Então, essa é a grande questão política, que eu vou falar de forma bem básica, que eu não estou aqui para criticar isso. Mas a grande questão muitas vezes, tem casos e casos de investigadores universitários que são aconselhados a mudar e investir em outros temas, pois aquilo não vai ter incentivo para você poder estudar. Então, e na questão farmacológica, que a naturopatia pega fitoterapia, homeopatia, tratamentos naturais, ortomolecular, né, de grande excelência, para bater contra a medicação, que você pode tratar natural, e ver você se intoxicar cheio de contraindicações, não que também os naturais não tenham contraindicação, mas é menor, tá? O que acontece? O que é natural não se tem patente, e se tem patente não pode ganhar royalties, então não ganha esse dinheiro. Então não tem mesmo incentivo de pesquisas para o meio natural, é uma realidade vivida nossa. Mas eu estou aqui para fazer crítica construtiva, não para fazer desarmonia ao sistema. Mas é um sistema que nós temos que viver. Oi? Ciência. Só uma questão. Meu nome é Tatiane, eu curso fisioterapia primeiro período. E a gente teve uma aula, a professora comentou de um medicamento, ele não é natural, ele é químico. Não me recordo o nome, que foi feito por um pesquisador da USP, o qual reduzia o tamanho do tumor do câncer. E aí foi tirado completamente do mercado por conta de ser valores baixos. O senhor tem alguma coisa para falar, aprofundar um pouco mais? Eu sei que está fugindo um pouquinho disso, mas só para passar por cima, só para me entender melhor. Olha, a grande questão que a gente sabe, a Catarina, eu acho que tem até mais bagagem nisso que eu, porque ela é farmacêutica. A Catarina, ela viveu em outros países também, fez pós-doc nos Estados Unidos. E ela sabe bem o que eu estou falando. E isso é uma questão bem muito delicada de se falar, mas é uma verdade. Né? O mundo que nós vivemos hoje, a gente vê que os interesses econômicos estão muito mais superiores que os interesses da vida. Desculpe a palavra. Tá? A gente tem nossos juramentos, a gente tem muita coisa relacionada, e isso não acontece, isso acontece basicamente com muita coisa. Para você ter uma noção, quando deu o exemplo do câncer, isso acontece mesmo. Para você ter uma noção, hoje, as indústrias farmacêuticas, elas colocam produtos naturais com um químico aliado só para poder patentear. Aí ela vai ganhar royalties. Né? A Catarina pode falar melhor sobre isso. Né? Mas, assim, essas questões, que fogem um pouco o tema da minha palestra, mas isso sim acontece. Por isso
que eu estou orientando de forma construtiva, não para banalizar. Eu estou orientando, de certa forma, como que você pode entender e olhar também essa visão natural. Porque, de certa forma, as pessoas queimam o efeito placebo, que hoje nós chamamos de efeito cortical. Então, se eu trabalhar o seu consciente, o seu inconsciente, que isso sara você, eu tenho 47% de eficiência. Você acha pouco? Agora, então, mas você tem que entender que 47% também funciona para o câncer, o tratamento químico do câncer. O 47% também funciona para aquele tratamento do aparelho da fisioterapia, que é comprovado cientificamente. O 47% ele funciona para todos, também para o dipirona, também para tudo. 47% não é para jogar contra tudo, ele está a favor de tudo. Então a gente fala que o efeito cortical placebo ou nocebo, né, que é o negativo, ele está aí para você esbanjar dele. E se você quiser jogar 47% fora, eu não jogo. Você joga? Então é uma visão que a gente tem que entender, e o mundo hoje dessas questões químicas acaba acontecendo assim. E eu acho que a questão do câncer, a naturopatia ela bate muito pesado nisso, tá? E a gente sabe como resolver e controlar muito o primeiro passo, não vou entrar em detalhes disso, mas a gente sabe qualquer câncer. Meu pai faleceu de câncer, para você ter noção. Eu tentei orientar de todas as formas. Ele bateu a mão nas minhas costas e falou, fica frio, Fábio, o pai sabe o que está fazendo. Né? Mas a gente sabe que o que as células cancerígenas todas têm em comum? Elas não têm mitocôndrias, que é uma organela que é uma bateria celular, de forma simplificada. Então, se você não tem bateria celular, você não pode ter energia rápida. Então, se você cortar o carboidrato ruim, carboidrato de baixo valor, você corta literalmente a energia rápida. Então, açúcar, sacarose, até frutose em excesso. E aí o que acontece? Mas quando o cara tá com câncer, ele tem aquela compulsão por energia. Por quê? Porque a célula cancerígena ela quer se multiplicar rapidamente. E se multiplica. Porque é uma célula turbinada. Quem disse que é uma célula morta? Ela te mata, mas ela tá turbinada em você. Olha a velocidade que ela cresce. Olha a velocidade que ela se multiplica. É uma célula defeituosa? Sim. Teve uma alteração do núcleo? Teve. Mas a multiplicação é muito mais rápida que as outras. Se você entende, tem trabalhos científicos que comprovam isso. Quando você corta 100% a energia rápida, você corta o carboidrato em excesso, o seu corpo metaboliza melhor. Quem não sabe disso aqui nessa sala digital, se você cortar o carboidrato, seu corpo melhora? Quem não sabe disso aqui? Pelo amor de Deus. Então, você não sabe, você vive em outro mundo, né? Mas a gente, muitas vezes, gosta de viver na ignorância. A gente gosta do prazer da alimentação, porque o carboidrato é compulsivo, é gostoso. Né? E não estou criticando, eu como carboidrato, entende? Mas o excesso dele é a grande questão. Então, assim, se você corta o carboidrato, a célula cancerígena vai ter que se virar em outra forma para pegar energia. Então, isso entende-se que a multiplicação do câncer, de todos os cânceres, já desaceleram demais. Então, é uma visão natural, mas você acha que isso tem valor econômico? Né? Jamais. Então são vários fatores que eu estou aqui mencionando, não é para criar críticas, mas é para a gente entender, dar um passo atrás e olhar em cima da casa, entende? Fora da caixa. E entender que a gente tem recursos, que a gente tem que bater a mão no peito e falar, ó, o Flávio não falou, pô, Fábio, você está mais forte, porque eu mudei meu estilo de vida. Comecei a treinar, comecei a me alimentar melhor, a coisa melhora. Porque se eu quero ter sucesso, eu tenho que viver como uma pessoa que tenha sucesso. Se eu quero ser fisioterapeuta, eu tenho que viver como um fisioterapeuta. Se eu quero ser, sei lá, uma Catarina, a Cata Gatinha, que eu gosto de chamar, eu tenho que seguir os passos dela, entende? Não tem essa questão. E na saúde também. Se eu quero viver com saúde, como que uma pessoa saudável vive? Tem paciente que chega para mim, por eu trabalhar com essas áreas, vem paciente com problema intestinal, eu tenho paciente depressivos de montes, fibromialgicos de montes, eu tenho até com psicoses, com anorexia, enfim, eu tenho até paciente com, puta, me fugiu o nome agora, que tem alucinação, eu já me lembro, já vou me recordar, me deu branco agora. Esquizofrenia. Esquizofrenia, já viu fisioterapeuta? Eu tenho um monte de esquizofrenia. E por que vem? Porque essas práticas que a gente trabalha, o cara melhora. TDAH, enfim. Então, por que vem essa galera toda nesses tratamentos?
Porque a gente trabalha no tratamento de base, equilibrando o sistema e fazendo com que o corpo, tendo menos tóxico, menos ácido, vai funcionar melhor. Aí você fala, porra, Fábio, mas você é fisioterapeuta. Com muito orgulho, entende? Porque hoje a fisioterapia com as práticas complementares de saúde me proporcionam isso. E por que eu não vou usar? Entende? Que é o que eu estou falando. A gente tem que buscar muito mais do que só sou fisioterapeuta. Entende? Dá para utilizar sou fisioterapeuta integrando também essas práticas. Porque se eu integro, né? Respondi você, Tati? Sim, muito obrigado. Muito bem respondido. Eu vou voltar para a palestra aqui, peraí. Beleza? Eu estou meio perdido aqui, que eu usava outro programa. Agora achei. Ponto. Então, essa questão que nós estamos falando aí, dessas questões, dessas ditaduras, é uma realidade, e para tudo. Então, são crises de valores que nós estamos vivendo. Lucro versus saúde. Só isso, né? E eu acho que é super importante entender de lucro, sim. Mas você não precisa distorcer a saúde para lucrar. Você pode ser íntegro, ter um seu preço diferenciado, como eu mesmo tenho o meu, né? Mas eu tento fazer o melhor para o meu paciente. Eu falo para o meu paciente que a sua melhora é o meu sucesso, e eu sou egoísta, entende? Tipo, eu melhoro com o seu, eu sou melhor, o seu sucesso me faz eu ficar melhor. Então, a sua melhora é o meu sucesso. Então, se você melhora rápido, eu estou melhor que você. Entende? Ou seja, nós dois estamos melhores. Então, é isso que tem que ter a pegada. E, obviamente, quando você tem melhores resultados, você consegue ter uma precificação melhor. Então, falamos tudo isso. Então, o que é medicina natural? O que é medicina naturalista? É essa visão toda que eu me mencionei. E para você entender melhor que nós, seres humanos, somos uns sistemas abertos e depende do meio que nós vivemos, eu gosto de falar que temos os doutores naturais. Então, nós temos 6 doutores naturais básicos, que primeiro é o sol. Cara, queimaram tanto o sol. Que hora que você acha que é melhor você tomar o banho de sol? Não é para você ficar o dia inteiro cozinhando no sol. Quanto tempo você demora num banho? 10, 15 minutos? Também é interessante que você tome de 5 a 10, 15 minutos de sol, banho de sol por dia, com 70% do corpo despido. Mas o sol das 7 da manhã, das 10 da manhã? Não, porque o raio ultrassolar não está nem pegando o planeta ainda. É bom para dourar, é bom para pegar um bronze. Mas o banho de sol, o melhor banho de sol é o da meio-dia. E olha só o que a mídia fala sobre isso. Porque o raio solar tem que vir em você. Só que é para você tomar um banho rápido, só de absorção. E estudos comprovam que quando você toma um banho de sol, respirando ar puro e fazendo prática de atividade física, a síntese de cálcio, a síntese de vitamina D, a síntese de tudo acaba sendo muito melhor. Deixa eu parar. Teve pergunta aqui? Teve um brum? Eu ia falar que é isso mesmo, viu, Soler? Que o melhor horário para se produzir vitamina D é o meio-dia, tomando sol de 10 minutos. Mas não fui eu que falei nada, não, só se foi por acaso. Mas é isso mesmo, tá? E aí, se você muitas vezes pega essa informação distorcida, e o cara que é falando que não toma sol e passa o creme na sua cara, e passa creme aqui, a indústria farmacêutica manda você passar creme para rosto. Nada contra os cremes, eu tenho os meus também, ó, ruguinha, né? Tô brincando. Mas não pode criar esse medo. Não pode criar essa informação de massa. Eu sou trainer em programação neurolinguística. Diagnósticos catastróficos, catastrofismo, jogar medo na população para a pessoa comprar o meu produto. Não. É isso que a gente quer mostrar, entende? Ter essa visão maior, porque isso acontece no mundo, tá? Voltando aqui. Então, qualquer coisa, pessoal, vocês podem parar quantas vezes quiser, porque quando está interagindo, realmente é muito melhor para a gente poder tocar a palestra, né? Falando muitas vezes só a gente sozinho, a gente não tem esse feedback com o paciente. E descansar. Cara, a gente sabe que o Instituto do Sono hoje comprova que não tem que dormir 8 horas por dia. Não tem essa questão de quantas horas você deve dormir. O importante é que você durma com profundidade. Que você durma com consciência inconscientemente e entre em um sono profundo, que vai ser restaurador.
E sobre dieta, basicamente, é aquela questão. A gente tem que ter, na média, segundo os estudos, na média, 2 gramas de proteína e 2 gramas de carboidrato por quilo corporal. Então, se você pesa 100 quilos, você vai comer 200 gramas de cada. Se você pesa 50 quilos, 100 gramas de cada. Na média é isso, entende? Ah, não, Fábio, mas quem trata isso é nutricionista. Não, o fisioterapeuta também pode, sim, entender de alimentos ortomoleculares. A gente tem especializações para isso. Não vamos ser nutricionistas, mas vamos só ter uma visão integrada. E a água, Fábio? O nosso intestino, ele absorve todo dia 2 litros de água do seu organismo. Se você não ingerir pelo menos de 2 litros de água para o organismo, seu intestino vai buscar água de algum lugar. Então, a primeira reserva vai ser o sistema muscular e o sistema nervoso. Então, quer dizer o que então? Se você não estiver bem hidratado, o seu sistema nervoso pode falhar? Pode falhar. Seu sistema musculoesquelético pode entrar em déficit? Obviamente. Pode não, ele vai entrar em déficit, porque ele precisa dessas questões. E se você tomar qualquer tipo de beta-bloqueador, remédio para pressão, coração, o que for, dobra-se essa quantia. Então, de 2, tem que tomar 4 litros de água. Então, eu falo para meus pacientes, e tem paciente que chega para mim e fala assim, eu vim tratar minha constipação, né? Aí eu vou tratar a constipação dele e começo, vamos comer isso, isso, aquilo, tomar isso, fazer isso, e faço a prática X, o tratamento Z. Ela fala assim para mim, mas se eu fizer isso, meu intestino funciona. Eu dou até risada. Eu falo, mas por que você não faz então? Não, porque isso é chato, tem que comer esse negócio toda manhã. Pô, se você comer um negocinho natural e tá funcionando, você quer entrar para um químico? Entende onde eu quero chegar? Que a cultura é o grande diferencial. Por isso que nós temos também que entender de comunicação, explicar, dar o punch para o paciente. Não só ter aquela técnica, mas ter esse desenvolvimento de autoridade sobre ele. Tá ok? Bom, então eu gosto de falar nesse slide que nós vamos estimular literalmente a cura interior. Estimular o que tem dentro do seu paciente, pois você vai ter resultado, porque nós falamos que nós somos, né, ou você é o resultado de 4 bilhões de anos de sucesso evolutivo. Então nós temos uma memória tecidual instintiva de sobrevivência muito forte ao nosso organismo. Então, já que você é único com essa memória evolutiva, haja como tal. Se você quer estar bem na sua profissão, estar bem na sua casa, na sua família, como que as pessoas que estão sucesso com isso, como elas fazem? Faz também, entende? Modela as pessoas, tenha a referência de pessoas boas ao seu redor e atua também dessa forma. Pois a gente precisa, literalmente, ter a primeira porção, a paz de espírito, mental, emocional, para a gente poder equilibrar o nosso sono, equilibrar o nosso sistema, entender o que já aconteceu, o que vai acontecer, entender essas questões sensoriais e depois partir para o arsenal físico, mecânico, biológico, não só mecânico. Essa é a visão do naturopata. Então, nós falamos que pode perceber hoje o que está sendo sofisticado, gente, principalmente para exercícios naturais, exercícios de multiarticulações. Né? A academia cresceu tanto na década de 80, você vê que hoje os funcionais estão dominando. Tá? Então, nós temos que o nosso sistema natural de curar se baseia-se em algumas questões. Primeiro, retorno à natureza. Você tem que estar no meio disso tudo, no meio dessa energia, dos movimentos naturais, da eliminação dos produtos nocivos, entenda o que te faz mal. Nossa, eu só tomo esse anticoncepcional, eu fico mal. Então não toma. Mas eu vou engravidar. Usa outros meios. Como exemplo que eu estou dando. E volta para a base, volta para a essência. Nós falamos na naturopatia, nós tratamos a base. E depois que a base está forte, aí você vai para as outras particularidades. Elevar, assim, a vitalidade do paciente. Então, nós temos, para resumir a questão, alimentação adequada, limpeza do organismo, equilíbrio bioquímico, e podemos fazer também equilíbrio de somatizações, como a RNPB, que é uma técnica que eu idealizo, que eu criei, que a gente tem grandes resultados também de somatização. Então, quais são as áreas de atuação da naturopatia? Olha, é bilhões de áreas, tá? Que é tudo que é natural. Mas as minhas formações, do que eu ministro aula, do que eu atendo diariamente no meu consultório, junto com tudo que eu trabalho, com osteopatia, fisioterapia, exercícios funcionais, enfim, tudo que eu atuo, tá? Ortomolecular, entender as alimentações e tirar o que está tóxico do organismo. Você viu o Flávio Salic falando ontem, na clínica dele lá, em São Carlos, que eu atendi ela também, fiquei 2 anos atendendo lá?
Ele que falou aqui, ó, o cara vem com fibromialgia, uma pergunta de uma aluna ontem, eu já começo tirando alimentação, leite, carboidrato, isso, aquilo. Então, ortomolecular. Fitoterapia, se for necessário, específico, vamos trabalhar com algos naturais para poder ter os benefícios que as plantas medicinais tratam para a gente. Se caso você achar que o problema é energético, você tem diagnóstico específico para isso, você pode trabalhar com terapias florais, de Bach, homeopatia, que eu falo que o floral não é homeopatia, mas é baseado em homeopatia, só que é das flores, que vai trabalhar as questões emocionais. Então, temos os florais de Bach, São Germain, Minas, que são os mais conhecidos, que vai trabalhar essas questões emocionais que alteram o sistema físico. Mas florais só vai funcionar se a pessoa tiver um desequilíbrio sensorial para o floral. Não é para todos, entende? Então, o diagnóstico diferencial e o raciocínio clínico avançado é o grande diferente. Técnicas de manuais, como massoterapia, auriculoterapia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, entre outras. O próprio SUS já pegou a naturopatia para ele. Porque o custo é baixo e o SUS precisa baixar custo, porque o SUS está falido. Porque o maior problema do SUS hoje, falando a nível econômico, por que ele absorveu a naturopatia? Não é porque ele é bonzinho, é porque um médico ele não é caro só de salário, um profissional médico. Ele é caro todo a sua proposta de tratamento. Primeiro, medicamento. Segundo, exames complementares. Então, o médico não é só o salário que dele que seja mais caro, mas sim só de ressonância, tomografia, ultrassom, análises clínicas, exame de sangue. E a gente sabe que hoje, quem trabalha a nível mais tempo, é um excesso de exames desnecessários. Para a rede privada, para a rede pública e para tudo. E como o sistema está quebrado, qual que foi a visão política sobre isso? E tem estudos científicos comprovando isso. Vamos colocar tratamentos naturais para dar um suporte para a população e para aliviar o bolso, porque o sistema mais médico quebrou o Brasil. Não foi isso que quebrou o Brasil, mas o sistema mais médico não foi só pagar médico barato que veio da Cuba daquela época. Se era médico, se não era, não estamos para questionar isso. Mas um médico, ele sai caro, porque os seus exames complementares, a sua prática médica é cara, entende? Não é só o salário médico. Então, não pensaram nisso naquela época, teve um monte de médico, mas sem recursos para os médicos atuarem. Foi o que aconteceu. E dali veio essa implementação de colocar a naturopatia, as suas práticas clínicas complementares no SUS, que eu acho também, que já que estamos falando de cabide de emprego, é de super importância para a gente, tá ok? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá dando para entender um pouco o raciocínio? Então, a minha ideia aqui nessa palestra, pode falar? Pode falar. Falando assim que tá sim, pode continuar. Ah, sim. Então, a ideia, a minha aqui, nesse momento, é fazer isso, ó. Né? Dar um passo atrás e entender que hoje nós, fisioterapeutas, né, somos um profissional em ascensão constante. Eu vim de uma formação de fisioterapia, a Gra também, vamos falar dos Vegra. Ó. Não, depois eu quero contar uma experiência minha, que, assim, vai de encontro com tudo que você está me falando, tá? Tá falando na palestra. Tá. Então, assim, a gente veio do Gra, com certeza, eu também, de uma época a fisioterapia, se hoje não está valorizada, antes era pior. A fisioterapia hoje está numa ascensão muito grande. As áreas que eu trabalho, porque eu sou antenado nesse aspecto, então eu gosto de trabalhar o que dá resultado clinicamente e o que funciona, porque a gente não consegue trabalhar em alto nível, cobrar 100, 200 pau, 300 pau um atendimento, se você não dá resultado, entende? Isso não existe, ninguém dá dinheiro de graça, esquece, vai uma vez e nunca mais volta. Então, por que se paga tão bem isso? Porque dá resultado. E você consegue fazer uns atendimentos mais prolongados. Exemplo, meus pacientes eu atendo cada 10 dias, 15 dias uma sessão. Então, eu consigo fazer um atendimento, trabalhar tudo isso que eu estou falando, né? Isso também, né? Que eu estou mencionando na palestra, e fazer ele voltar depois, porque eu tenho que dar tempo para o corpo dele recuperar, entende? Então, não é pancada de sessão. Então, quando você vê em grandes centros, fisioterapeutas atendendo, cobrando 100, 200, 300, 400, 500 reais uma sessão, que eu conheço, tá ok? Fala, mas como que isso pode? Porque o cara atende com uma técnica que ele vai dar um retorno maior para o paciente, porque ele tem que ter tempo de espera. Entende? E isso está em ascensão, não estou exagerando. Mas voltando aqui para a gente finalizar a palestra,
essa visão de saúde integrada, saúde integrativa, na minha opinião, ela encaixou muito bem para a fisioterapia, como ela encaixou muito bem para mim. Eu fazendo um depoimento, até o Flávio colocou ontem essa questão, e eu complementando, quando eu comecei a minha profissão, eu era meio que um médico frustrado, sabe? Exemplo, pô, eu entendo tanta coisa, aí o cara vai lá e dá um remédio, já melhora, coisa e tal, mas eu entendi, no decorrer da minha vida, que eu não sou médico frustrado, tipo, no sentido, porque o que a gente trata, o remédio não trata, entende? O que nós tratamos de cinética funcional, de restabelecer movimento, fazer essas desintoxicações que eu expliquei agora, tá além da medicação e respeitando o remédio, porque eu tenho remédio em casa, como já mencionei, ok? Então, assim, quando esse sistema não tá bom, a gente consegue ter a visão terapêutica, o entendimento filosófico do problema, não tampar o buraco. Exemplo, tem um monte de paciente com alergia, entende? E a alergia vem de muito crises somáticas, psicossomáticas. Por isso que o Flávio tirou o sarro, que o Fabinho, ele me chama de Fabinho, mas também o cara tem 2 metros de altura. Né? Ele tirou o sarro ontem falando, o Fabinho ele é bom de instinto primitivo, porque eu atendia só isso lá na clínica dele. Muito, 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 muito. Né? Porque vinha muita gente com somatização, dores que ele não equilibrava, porque era física, não era física, entende? Não era miofacial, osteopática, quiroprática, era sensorial, psíquica, nervosa, e eu ia lá e desligava isso. Então eu falo assim, entender esses processos também é um grande diferencial, que eu tenho certeza que mudou a minha vida e vai mudar a vida de qualquer um que seguir isso, né? E o que eu quero é gente de sucesso, porque todo mundo estando forte, olha que beleza. O duro é quando é um contra todos, entende? E aí, para finalizar e deixar em aberto essa dica, que eu acho que foi mais um sacode, sei lá se é isso que eu posso chamar, essa palestra um pouco mais agitadinha, de reflexão do que realmente é saúde, nós somos profissionais de saúde. Há vários alunos que já me conhecem, né? Fala, Fábio, dá uma força, você está como organizador, patrocinador, apoiador aí do evento, né, dessa pegada aí. Amanhã vai vir outro profissional de Bauru também dar uma palestra sobre medicina tradicional chinesa, bem legal, que eu convidei. E aí a Luziane conversando comigo também, eu conversei com ela à tarde. Aí vocês sabem que eu tenho uma clínica escola, eu dou aula aqui, dou aula fora, dou aula aqui, tem curso lá, presencial, e a gente tem 8 cursos online. Tem vários cursos online aí. E aí eu vou sortear alguns cursos para vocês, tá? Eu sei que vocês não me pediram, mas aí eu vou sortear para vocês alguns cursos. Quem tiver, pode fazer uma lista aí de... Eu sempre sorteio mesmo, né? Eu tenho uma lista aí eu acho que tem uma lista tem uma lista aí não sei, né? Tem uma lista, não tem? E aí vocês vê o nome dessa lista, Catarina, e aí o número que a gente falar, aí eu faço sorteador de 0 alguma coisa, 0,80, tem 73 pessoas. Só que eu não tenho sorte com sorteio mesmo, a não ser que seja para apresentar primeiro, né, Gra? E aí a gente vai fazer assim, eu consigo dar até 90% em curso online de desconto, porque a plataforma não tira os 10%, tá? Então eu tiro 100% do meu lucro para 2, 3 pessoas, vamos dar para 3 pessoas 90%, e eu abro por uma semana todos os meus cursos online, 50% para vocês, eu tiro a minha comissão, tá bom? E aí quem quiser estudar, vocês ficam muito à vontade aí, tá? Então, aí, eu vou deixar uma chave de desconto, que é o Fábio S. Soler. E aí, tem esses cursos aí, liberação miofacial instrumental, a manual, a crânio corporal, a auriculoterapia, massoterapia 5 em 1 e reprogramação psicobiológica, que é um método psicossomático. Todos os cursos eu vou passar para vocês em 50%, quem quiser, tá ok? É só escrever o cupom de desconto, que até amanhã vai estar todos ativados por uma semana, tá bom? Fica um algo a mais aí para quem quiser estudar, tá ok? E muito obrigado para vocês sobre tudo que nós falamos. Quem quiser acessar as informações desses cursos, está tudo no meu site, que é institutofabiosoler.com.br. E aí lá tem o menu cursos online. Tem os presenciais e tem os online, tá? E os online, você entrou ali, até amanhã já vai estar com o cupom de desconto. Colocou esse cupom Fábio S. Soler,
você já vai ver que o preço vai cair por 50%, eu estou tirando a minha parte, tá? E aí vocês vão ter grande, vai ficar preço de biscoito, porque tem a metade desses cursos que custa 190 e poucos. Então vai ficar R$90 um curso com acesso vitalício, tá? Mais de 20 horas, com certificado reconhecido com o CNPJ, pela minha instituição, tudo certinho. E temos nossos canais, né? O YouTube, chegamos a 14 mil acessos, estamos chegando a 10 milhões de visualizações, nosso canal de ensino do YouTube. E o Instagram, que é vídeos rápidos, e o Facebook, que a gente posta alguma coisa também, mas o Instagram, ele tá mais pegando fogo. E informações nesse WhatsApp aí que vocês viram, tá bom? Podem perguntar. Ô, Soler. Pode falar. Então, você faz alguma pergunta e o aluno que acertar ganha o curso. Que tal? O que você acha? Pergunta, Pode ser, ué. Quantos anos eu tenho? Aí não Qual vai. que é a idade da graça? Pelo amor de Deus. Aí não vale. Apesar de que já sabem minha idade, hoje eu também vacino, todo mundo já sabe minha idade hoje. Tô imunizado. Ali, Bom, todo mundo puxando gente, só, 24. Você não quer mas fazer isso a aí. pergunta? Mas sobre os cursos, né, 50% de um preço de 200, de 190, já ficou preço mesmo bem baixinho. É tudo curso em HD. Não tô ganhando agora com isso, tá? Mas o pessoal me pede muito, sabe? Eu acho que se eu ajudar, a gente fica melhor, né? E também vai ter o certificado, 20 horas, 40 horas, tem as horas lá de cada curso. Então, vale a pena para vocês, tá bom? Dúvidas aí sobre... A gente vai fazer o sorteio já, mas primeiro, Graça, você falou que ia colocar uma... Eu gostaria de ouvir a experiência. Eu vou tirar isso aqui para a apresentação, tá? Não, então, o que eu gostaria de falar, assim, que tudo que você falou, nossa, eu concordo em número, gênero e grau, assim, sabe? Porque eu vivi uma experiência bem complicada há um tempo atrás, uns 2 anos, né, para trás. E, assim, realmente, meu corpo estava totalmente inflamado, né, por várias questões, né? E aí chegou um ponto, porque, assim, com essa cronicidade, vários órgãos também começam a dar sinais, né? E a minha tireoide estava lotada de nódulos. Eu cheguei até a fazer biópsia, para ver se tinha algum maligno, alguma coisa, mas nada, né? E assim, a endocrinologista queria tirar a minha tireoide. Falei, negativo. Isso foi em 2018. Aí, conversando com uma amiga e tal, ela me indicou um médico ortomolecular. E eu foi a minha salvação, assim. Né? Então, a gente fez todas as avaliações e tudo mais, vários exames. E aí, com, né, suplementos e vitamina D e várias outras coisas, e mudanças também, né, nos hábitos ali. Minha alimentação, eu sempre tentei ser o mais natural possível, assim, mas aí eu só intensifiquei isso. E hoje eu falo que eu tenho vida, assim, sabe? E, assim, é muito importante, né, toda essa questão que você levantou, porque realmente eu acho muito preocupante o que existe hoje no mercado. Tanto é que esse médico me falou que às vezes ele ele foi até coagido, sabe? Por colega mesmo, porque ele queria atuar, ele atua, na verdade, isso em Araçatuba. Ele atua, na verdade, nessa área da medicina integrativa, ortomolecular, e ele foi realmente coagido, né, por colegas. Chegou num ponto que um colega, né, cardiologista, ligou no consultório dele e falou, olha, se você atender mais algum paciente meu e você não deixar que ele volte no meu consultório, né, tipo assim, ia ter consequências, né, tipo ameaça. É um absurdo isso, né? E assim, e tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos observando hoje, com todas essas comorbidades, né? E as pessoas sofrendo com o Covid em função dessas comorbidades, em função disso, né? De corpos, né? Que não, doentes, de pessoas que não têm ideia do que acontece, né, no corpo quando ele usa, por exemplo, açúcar, leite, carboidratos, né, de várias espécies ali.
Então, assim, isso é muito importante, e depois que eu passei por essa experiência toda, né, eu comento nas aulas, e o mais, assim, engraçado, porque a partir daí eu comecei a ver vídeos de vários outros profissionais da área, né, e aí eu comecei a falar, né, será, né? Aí eu comecei a pesquisar mesmo, artigos científicos, os próprios livros de patologia que já trazem essas informações, que eu não sei o porquê, aliás, eu sei o porquê que você falou, né, da indústria, né, que acaba meio que monopolizando Escancarei, né? tudo. Mas é verdade. E assim, é por isso que as pessoas estão doentes hoje. Então, é muito importante, né, tudo que você falou realmente para os alunos que estão aqui, profissionais também, né, porque isso acaba virando a chave da vida das pessoas, né, e isso acaba, até vou fazer um pedido para todos que estão aqui, para que sejam multiplicadores dessas informações, em casa, no trabalho, entre amigos, né, para poder aumentar o conhecimento, né, sobre isso tudo. É muito importante. Era isso que eu queria falar para vocês, porque eu vivi na pele, né? Eu acho que, e assim, talvez você não comentou, mas eu acredito que, né, você já tem essa linha de pensamento também, porque se a pessoa tem todos esses sintomas, corpo inflamado, não faz nada, isso pode ser a origem de doenças autoimunes, não é isso? Com certeza. Né? E Primeira aí base, é o que acaba... você falou, se você pesquisar hoje livros de patologia, de doença, tá tudo Tem lá. tudo lá, E tem por que tudo que as lá. pessoas não seguem, entende? Porque não dá cash, entende? E as Exatamente. pessoas querem a fórmula mágica, quer tomar aquele comprimidinho, como diz o Flávio, um vai amolecer e o outro vai endurecer. É isso mesmo. As pessoas Isso esperam não, milagres, né? E hoje, isso assim, tem não é, e efeito é também, ciência né? isso. Tem colateral aí. É isso aí. Mas muito Obrigado, viu, obrigada, Gra? foi excelente. Eu que agradeço. Posso comentar? Pode. Então, isso que você falou de se evitar medicamento, que a indústria farmacêutica que está por trás para ganhar dinheiro e tal, e que tem essa naturopatia, assim, não sei se é o mesmo termo, mas os médicos, eu conversando com meu sobrinho, que é psiquiatra, aí ele também é contra as indústrias farmacêuticas, porque ele fala, não é porque a pessoa passou a vida inteira sendo maltratada, não sei o que, aí porque está com pouco nível de serotonina, então toma lá o medicamento, então vai melhorar. Então, isso não é a causa. Então, tem que saber a causa natural mesmo, o que é que está acontecendo. Então, são os desvios metabólicos, né? E exatamente isso. Eu achei muito interessante ficar ouvindo você falar. Você falava, eu ia pensando nos caminhos metabólicos, na bioquímica da situação. E o que você falou também sobre a ditadura científica, você está totalmente correto, porque aquilo que você falou que tem grupos de pesquisa que tem que mudar a linha de pesquisa, por quê? Porque não é financiada aquela doença ou aquela linha de pesquisa. Você pode ver que tem as doenças negligenciadas, né? Que são as doenças dos pobres, malária. E por que HIV, de repente, já surgiu um monte de medicamento? Porque pegou a classe rica, né? Pegou, então, de repente, já... Mas o que eu queria dizer é que os farmacêuticos também não são, assim, a favor dos medicamentos. Acho que a classe ou as pessoas que menos tomam medicamentos são os farmacêuticos. Eu, por exemplo, tomo medicamento só quando é extremamente necessário, porque a gente sabe dos efeitos colaterais, né, adversos, toxicológicos. Então, eu acho que achei muito interessante a sua palestra, porque também
vem muito de encontro, eu nem sou homeopata, né, da linha homeopática, mas vem muito de encontro à homeopatia. Nós acabamos de ter uma palestra de uma amiga minha, inclusive, homeopata, que o que ela falou, que quem é equilibrado não se adoece. E é exatamente isso que você falou. Então, quer dizer, está tudo de acordo, é a tal da homeostase que você falou, né? Que tudo em equilíbrio. Achei muito, muito, muito interessante a sua palestra. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu tentei fazer uma síntese de tudo isso, né? E de forma mais simplificada, né, Cata? Porque eu tenho pouco tempo, é um assunto que eu acho que tem grande relevância, mas também tem que ter um pouco de, né, jogo de cintura, que tem muitas questões delicadas aí, né? No meio desse turbilhão que é o mundo corporativo hoje, né? Mas eu acho que tem uma pergunta aí, posso ler? Pode. Senhor Fábio, você acredita que a falta de conhecimento da população sobre o método interativo das práticas naturais, que são efetivas conforme dito na palestra, é o que mais dificulta a aceitação do tratamento? Afinal, muitos pacientes preferem ainda tomar medicamentos? A questão é o seguinte, a falta de conhecimento, por que a Catarina não toma medicamento? A Catarina respondeu, né? Porque ela sabe o efeito toxicológico que tem o medicamento. Porque efeitos são efeitos. Vai ter o efeito princípio ativo, vai ter um monte de efeito colateral. E ela não está afim de tomar colateral. Mas quem não tem esse entendimento, ele quer ir pelo campo mais curto, entende? E o remédio é o que supre mais curto. Gente, não, pelo amor de Deus, a gente falar que você colocar um aparelho e vai combater com o anti-inflamatório, você está maluquinho da cabeça, tá? O efeito químico é um punch. O efeito metabólico do químico é muito rápido. E quando você supre os sintomas rapidamente, você conquista a galerinha que não tem embasamento, não sabe o que vai acontecer no final da curva. Tanto é que tem isso que eu estou falando, que eu falei que as práticas naturais são efetivas conforme a palestra. Não, o mundo fala isso, não é eu. Tá? É que eu não coloquei de forma científica a minha palestra, ela foi uma forma mais informativa e informal. Mas isso é o mundo, isso é os livros de patologia, como a Gra falou. Né? Isso é a colocação até de outros professores, como a própria Catarina que mencionou também, né? Mas assim, isso não tem, muitas vezes você tem que entender que você vai fazer um trabalho de mudar o seu estilo de vida continuadamente, porque não dá para tomar um remédio a vida inteira. Tem remédio que dá para se tomar a vida inteira, até, que não tem jeito, mas tem remédio que não dá para suprir sintomas a vida inteira. E se você quiser pagar essa conta a vida inteira, vai em alguns órgãos, como rins, fígado, intestino, sistema ósseo, entre outros, cardíacos, hipertensões, né? Então, assim, e o corpo, isso é para pagar a conta dos colaterais, não tem nada de errado com o remédio. Efeitos são efeitos, entende? Você vai comprar, igual a latinha de tônica aqui, ela tem um efeito X e tem um efeito Y. Então, se eu estou afim de tomar o efeito de tudo isso, eu tomo isso toda hora. Substituo por água, né? Ela chama água tônica, mas será que é água isso aqui? Né? Então, se eu estou afim de entender esses processos, e a falta de cultura, e também, eu gosto de falar, que é os aspectos da saúde. Vocês, quando estão começando na faculdade, eu falava isso na aula de anatomia, lá eu lembrando minhas aulas de anatomia, tem os aspectos da anatomia, tem um aspecto médico, da área médica, tem um aspecto filosófico, que é o entendimento dos nossos seres humanos, né, como tipo até o aspecto religioso, filosófico, e tem um aspecto cultural, tá? Nós temos que entender no nosso corpo, porque aqui a gente não é rabo de lagartixa, concorda? No cortou um pedaço, cria outro, né? O nosso organismo não é assim, né? Dependendo do que você lesionar, a conta vai ficar alta, né? Então, vocês, quem está no primeiro ano aí, fez o jump, está entrando do aspecto cultural para o aspecto médico. Mas a gente tem que deixar de lado também o aspecto religioso e filosófico, porque senão a gente empaca para muita coisa na área da pesquisa e da ciência, concorda? Então a gente tem as nuances. E quando você não desenvolver o seu aspecto médico, fisioterapêutico, você não vai desenvolver como profissional. E aí entender todas as dicas das palestras que nós estamos falando aqui. Porque o que tem em comum? Entender biomecânica, cinesiologia, ser uma boa prática clínica, se atualizar com pesquisa. Foi isso a atacada, né? A síntese de tudo. E tratar da saúde, que é o que eu estou falando agora. Mas o que acontece com a população é que não tem cultura de querer entender do corpo humano.
Os homens entendem muito bem de carro, de moto, a mulherada entende muito bem de roupa, de sapato e de shampoo. Desculpa a palavra, tá? De forma grosseira, tá? De forma bem grosseira. Mas não entende o corpo humano. Pode ver que muitas vezes o Fantástico aí solta uma viagem ao corpo humano, mas a nossa cultura é muito pequena sobre isso. Você pega os Orientes, a Europa, o entendimento do corpo humano é significativo. Tanto é que a França não quer tomar a vacina do Covid, tem noção? Tem um impacto muito grande nisso, porque eles não querem tomar qualquer vacina. Porque eles têm um conhecimento de tudo isso que está acontecendo. E eu tomei vacina, e eu acho que a gente tem que tomar. A situação que a gente vive no Brasil, você não está na França. Não compara a França com a gente. Entende? Então a gente aqui no Brasil tem que tomar. Mas ali eles têm outra. Nos Estados Unidos ninguém mais usa máscara, né? Por quê? Porque já tem um controle maior ali, tem vacinas para tudo que é lado. Não é política, isso aí tem muita coisa envolvente a isso. Então a gente tem que entender o meio que a gente vive. Como falava um professor naturopata nosso, né? Você não precisa ser o 100% natureba. Esse professor que eu mostrei para você, eu saía para tomar chopp com ele, entendeu? Ele gostava de um chopp danado português. E ele falava, Fábio, é o seguinte, de Soler, a gente pode intoxicar um pouco, mas não pode intoxicar a vida inteira. Você pode intoxicar um fim de semana, mas de segunda a sexta, cuida do seu corpo, entende? Ele agradece. O que não dá é se intoxicar de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite. Você não pode se alimentar, se no caso é alimentação, só pelo prazer, entende? Você tem que se alimentar para ficar forte. Ele falava também, você vai tratar o seu neném, eu tenho um bebê de 8 meses, chama João, né? O seu nenê come só o que quer? Não, meu nenê não. O meu nenê come o que precisa, a papinha certinha, o leitinho, né? A hora de sono, tem que dormir, tem a hora de banho, ele tem as horas certinhas. Aí ele falava, trata do nenê dentro de você, come que dá saudável, vai dormir nas horas certas também. O que não dá é ficar na graxa a vida inteira, entendeu? Eu falo isso, a Gra me conhece de velhos carnavais, né? A Catarina também, né? E eu passei por esse processo todo, né? De maduração, de viver em toxicidade, não drogas, mas eu me alimentava muito mal, bebia muito, não dormia bem, e hoje eu mudei o estilo de vida, porque se a gente quer ser bem-sucedido, a gente tem que cuidar da gente também, né? Para você poder cuidar de alguém, você tem que cuidar de você. E quando você está mudando o seu aspecto agora, entrando para o meu aspecto, porque eu te informei, eu passei uma informação para você, então você também tem uma responsabilidade de passar essa informação para frente, concorda? Mas é isso aí, eu falo que a gente não precisa ser radical, o equilíbrio é a grande sacada, né? Fábio, só uma comparação, não é comparação, uma pergunta, né? Em relação ao que você passou para a gente hoje, e de alguma forma, né, a gente acaba fazendo uma comparação com o que os mais antigos, no caso, avós, bisavós, já vinham trazendo, que isso foi jogado fora. Chá disso serve para aquilo. Hoje em dia, os médicos já não aceitam mais dar um chá para diminuir uma cólica, ou falar que o chá vai ajudar em algum outro aspecto, prisão de ventre, né? Eles já não aceitam isso, eles já querem entrar com medicação, fármaco. Então, pode se remeter um pouco a isso, na forma grosseira. Eu falo que eu acho que não são todos os médicos, né? Eu concordo que é uma maioria, que é essa questão farmacológica mundial, né? A farmacologia, ela vem fazendo a ilusão linda para o médico. Ela vem com um cara muito bem capacitado, um consultor de medicamento, ele vem, dá um monte de amostra grátis, explica de cabo a rabo como as pesquisas científicas comprovam que aquele remédio funciona. O médico está errado. E outra coisa, se a gente pegar o termo das palavras, eu vou te responder rapidamente o que é isso. O que significa médico? Já pensou nisso? Medicar. Uhum. Médico. Medicação. Não tem nada de errado. Você está procurando um médico. Eu vou atrás de um cirurgião e o cara me propôs uma cirurgia, eu fiquei bravo? Eu não estou entendendo. Você foi atrás de um cirurgião, você quer o quê? Que ele te dá uma flor?
Ah, eu fui no cirurgião e ele não me fez uma terapia. Mas você não foi atrás de um terapeuta. Ah, eu fui atrás de um osteopata e o cara veio querer mexer com terapia manual em mim. Né? Eu fui numa farmácia e quis encontrar algodão doce. Né? Não tem isso aí. Então, a gente também tem que ter esse entendimento. E eu estou falando de forma brincando, mas é uma realidade. Igual o fisioterapeuta. O que nós somos aptos? Cinética funcional. Tudo que tem relacionado ao movimento funcional. E a gente entra agora com as práticas integrativas, que foi um acordão que o Conselho deu para a gente, que abriu um horizonte também muito maior, que dá para utilizar essas questões e integrar essa prática, porque hoje a gente tem que estar integrado com o que funciona, como a gente mencionou já nas outras palestras, né? Certo. Quando eu faço práticas, cursos nessa questão da prática integrativa, eu tenho que acionar o CREFITO também, que eu também sou um exemplo. Não. As legislações hoje você já pode, só que você tem que ter certificação de quem pode certificar para você atuar com isso. Né? Você tem que ter a sua certificação com as horas cabíveis para você atuar. Tá bom? Dentro do conselho, você não precisa notificar o CREFITO que está fazendo isso, não. Você não. Ele nem vai querer saber disso. Entende? Isso está já nas nossas práticas. Você só tem que ter o conhecimento de atuação e a diplomação sobre isso, que não é especialidade, tá? São cursos de formações que já está na base da grade do fisioterapeuta. Tá bom? Mas hoje muito também tem vários caminhos. Por exemplo, eu estou mesmo do alto uma empresa hoje chama Widow, e a gente está criando um curso de naturopatia de 2.000 horas. Eu já fiquei gravando 2 meses toda manhã, né? Em 4K e tal. E aproveitando, a gente nem ia falar disso, porque vai lançar daqui 2 meses, a gente está aí na edição com os editores, e aí sai com o certificado já pela Associação Brasileira dos Terapeutas, entende? Então, muitas vezes você pode se associar a um terapeuta também e atuar como terapeuta e fisioterapeuta, né? Hoje tem muito caminho para poder trabalhar com isso, né? Mas, gente, eu acho que eu falei bastante. Quer sortear, Cata? Aí, o que vocês acham melhor? Tá bom? Eu não tenho lista. Não tem lista? Eu não. Então fica assim, então, ó. Eu vou abrir esses descontos aí, fica os 50% para todo mundo, que já ajuda bastante. Quem estiver afim de até amanhã, ou caso não esteja esse 50%, manda o WhatsApp no Instituto, ou manda pelo Instagram, que é até mais fácil, que vai estar ativado isso sim. Tá bom? Qualquer problema, vocês podem procurar o professor Jader. Isso. Pode falar com o Jader, que ele é meu parceiro. O Jader está decolando na clínica. Ele fala que ele começou um peixinho, mas hoje ele é referência, ele tem o seu espaço lá. O Jader, ele trabalha com exercícios terapêuticos funcionais, que nós chamamos de repadronização biomecânica, que eu tenho orgulho de falar. Ele manda muito bem. O moleque tá, eu chamo moleque, né? Mas quem já tá velho, mas ele tá show de bola. O moleque é fé, né? Tamo junto, guerreiro. Isso aí, só acompanhando. Fala que o Fábio é o meu pai na fisioterapia. Tô cheio de filho, hein, Jader? É verdade, hein? Tô mostrando os caminhos aí. No Brasil tem bastante filho aí. Que eu gosto de dar esse suporte mesmo, porque isso aqui faz meu coração cantar, né, cara? Isso, quando você vê, quando a gente gosta do que a gente faz, a coisa vai. É isso aí, já aproveito para te parabenizar pela palestra aí, show de bola esse assunto. Nunca tinha ouvido você falar só sobre isso, só sobre naturopatia, né? É muito bacana, envolve bastante coisa, e a gente vê muito que isso aí é bem realidade do que a gente encontra no nosso dia a dia clínico, né, cara? Conversando com os pacientes, a gente percebe que muita coisa ele até sabe resolver, ele só não quer resolver dessa maneira, né? Ele quer o caminho mais rápido e mais curto. Mas é isso aí. Quer pagar a conta, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. A moça colocou um negócio aqui. É igual o chá que as pessoas tomavam. Muitas vezes é igual o chá da avó. Só que com entendimento mais embasado, você sabendo a dose, o momento, a posologia. Você entendeu? Muitas vezes, não tô desmerecendo a avó, não. Tá? Mas é um envolvimento com mais punch, com metodologias, com combinações, né? Como se fosse a alopatia, só que natural. Entendendo se o problema é vibracional, sensorial, psico, bioquímico, emocional, entende? Então, essa visão, eu falo assim, que me deixou também muito mais completo
como profissional e fisioterapeuta. Como eu mencionei para você, eu era meio que frustrado. Eu falava, porra, não posso fazer isso, fazer aquilo. Hoje tem acordão também, que de forma verbal, o fisioterapeuta ele pode indicar medicamentos para organizar o paciente, mas naquela época nem isso podia fazer. Eu tomei altos pau aí já de processo na época, tentaram abrir processo contra mim, porque eu falei para o nego tomar remédio e o nego, ó, em mim. Então, hoje você pode, hoje tem os acordões, você pode orientar para a pessoa. O cara não está tomando um antibiótico para uma inflamação, você fala, não, onde você arrumou isso aí? Não, não, toma esse que é melhor. Os remédios abertos, você pode prescrever de forma verbal, né? Isso também os acordões permitem isso para a gente, que antes também não era permitido. Então, tem pacientes que vêm para mim que tá se matando no anti-inflamatório. Aquilo já está tão ácido no organismo dele que não tem mais nem efeito terapêutico. Eu vou lá e faço um trabalho para tirar a acidez, melhora mais a dor do que o remédio. Você acredita? Entende? Então, a Catarina sabe isso muito bem, né? E a gente também tenta interligar tudo isso. E muitas vezes eu entro com remédios naturais, que eu tô ao meu lado, ou eu falo, né? Ó, já que você quer tomar esse remédio, esse eu acho melhor que aquele, né? Dou meu pitaco. Porque, como eu falei para você, eu sou naturopata, mas eu não sou radicalista, né? Eu acho que a gente tem que entender o melhor de tudo e usar o melhor para tudo, né? Ô Solé, você falando aí dos remédios contínuos, me lembrou a minha avó, morreu com quase 100 anos, tomando remédio. Desde quando eu tô nascida, que eu me lembro da mulher tomando um remédio para dormir. Eu acho que aquilo dali não fazia mais nem efeito, viu? Tenho certeza. Olha, para dormir, nossa, como tem coisa boa natural, né? E eu falo que, assim, o dormir é muito importante. Se você treina, se você não dorme bem, você não desenvolve o treino, porque você, de dia, você lesiona o tecido, você anaboliza, para depois, quer dizer, você cataboliza tecidos no seu decorrer do seu dia a dia, ou treinando, ou estudando, ou trabalhando, você vai catabolizar o seu sistema para a hora que você entrar em descanso, você anabolizar, ó. Então, você precisa trabalhar os anabólicos constantes naturais para você poder ter saúde. E se você não dormir bem, você não vai anabolizar, você não vai cicatrizar o seu sistema. E se você não trabalhar a sua cicatrização, vai ter um sistema acumulativo no decorrer dias após dias, noites após noites, que vai ter o sistema tampão, ou seja, vai ter fragilidades. Então, quando eu estou consultando meu paciente, tem gente que até fica meio assim, eu pergunto se o intestino funciona, se ela dorme bem, se a digestão é boa. Não é, Jada? Eu não falo isso em aula. O cara fala que o fisioterapeuta está olhando isso, mas é que eu quero olhar o paciente de forma total e, literalmente, se possível, encontrar a verdadeira causa do problema dele, que também pode ser naturopático. É isso aí. Ok, então, Fábio, alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais uma pergunta, então eu tenho que agradecer imensamente pela sua presença, pela sua palestra, que foi super 10, e vamos contando com você. Muito obrigada, viu, Fábio? Olha, eu que agradeço todos vocês, eu agradeço muito revê-lo vocês, a Catarina. Tá me devendo churrasco aqui em casa, hein, Catarina? Você não vem, né? Você que tá me devendo. Eu tô te devendo. Vou fazer um negócio aqui legal. Ó, mas, gente, queria agradecer muito de coração a Luziane, que ela me fez esse convite, né, de poder dar uma força e eu chamar alguns colegas. Eu quero agradecer a Gra, que é uma pessoa muito meiga, muito carismática, né, muito acolhedora, né, a energia é boa demais. A própria Lu, como eu já agradeci, a todos vocês, o Jader, meu parceiro aí. E desculpa alguma coisa se eu falei um pouco demais, eu tenho esse jeitão mesmo, que eu vou para frente falando, mas a ideia mesmo é fortalecer a classe, e não é demagogia, né? Se a gente está todo mundo forte, a gente só cresce, não pode estar fraco, né? Quando o grupo está forte, um ajuda o outro ali. Então, que vocês precisarem de mim mesmo, eu tenho, como o Jader falou, vários filhinhos aí, né? Porque eu ajudo muita gente mesmo no que eu posso, né? Porque isso faz meu coração cantar, entende? E quando isso faz meu coração cantar,
por que que eu não vou deixar de fazer, né? Se eu gosto disso. Então, eu acho que essa dica de você descobrir o que faz se você se sentir bem, se sentir útil, ter um propósito, né? Hoje eu sei que eu tenho um propósito na vida, de cuidar e de passar o que eu aprendo, né? Do que eu sei. Não é muito, mas eu sei que funciona muito bem, e isso faz eu me sentir bem. Então, eu gosto de poder me sentir bem e poder ajudar as pessoas também a crescer na profissão e desenvolver também no que cabe a cada um, tá bom? Muito obrigado de coração.